Ele não pega a base, ele tá pegando um pouquinho dessa basezinha aqui. Faz assim. Em 2026 teremos uma nova Rádio Arte. Enquanto o novo ano não chega, sigamos com a programação de 2025. Hoje, dia 12 de novembro, né, professor? 2025, professor Pedro Lemos, aqui na Rádio Arte. Estamos aqui no laboratório Lab Maker. Agradecer ao professor Pedro Lemos pela disposição para a gente conversar um pouco sobre a cultura maker, a gente fazer uma certa associação com a educação 4.0, tá? A cultura maker, pelo que eu entendo, professor, ele surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos houve a necessidade de que as pessoas colocassem a mão na massa, né? Porque tinha houve muitas mortes e poucas pessoas para trabalhar, e aí as pessoas foi criado o conceito do maker, né? Faça você mesmo, né? Do yourself, né? A expressão em inglês. Eu acredito que tenha sido isso. O computador foi um grande aliado, né? Na década de 70 principalmente, a partir da década de 70. E eu entendo que, não sei, isso aí vai ser uma pergunta para você, se a impressora 3D até hoje ainda é um grande marco para o desenvolvimento da cultura maker. É isso, professor? É sim. Eu sempre divido, mas antes de eu falar sobre isso, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando contigo, de falar na Rádio Arte. Só um dos pontos, não existe hoje um consenso histórico do surgimento da cultura maker como uma cultura. Os americanos, eles trazem muito para si por conta de uma revista, que é a revista Make Magazine, que existe desde o início dos anos 90, mas tem uma abordagem histórica que eu gosto muito, que ele traz um pouco desse cenário pós-guerra, principalmente na Europa, trazendo a cultura maker como sendo um resultado da junção de dois movimentos que ocorreram simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos também, movimentos culturais que mudaram o mundo, que foi o anarquismo, principalmente no sentido do punk rock, por exemplo, esse movimento punk, que é a ideia de eu faça você mesmo, é uma ideia de contracultura, né? Então os punks, né, trazendo um pouco de música, eles tinham muito de fazer uma música mais simples, aquela música que não tinha acordes muito elaborados, muito mais barulhenta, mas que eles se expressavam por meio daquilo, fazendo suas próprias camisas, jaquetas, tudo isso. E não foi à toa que eu trouxe esse livro. Daqui a pouco eu vou explicar o que esse livro tem a ver com Faça Você Mesmo, essa expressão. E em paralelo, a gente tem o movimento hippie, que é um movimento contra a guerra, contra o capitalismo, contra a industrialização, que é a ideia do faça em comunidade. Então, a cultura maker, ela junta esses dois princípios. Faça você mesmo, que bebe muito da água do movimento mais anarquista, o punk. O punk inglês e o punk norte-americano. Sem dúvida. Né? E o movimento hippie, essa ideia de faça em comunidade, faça para a comunidade. Sim. A impressora 3D, ela é um ótimo exemplo para isso. Ela existe há muito tempo. A técnica envolvida existe há muito tempo. Só que era inacessível. Então você tinha industrialmente as impressoras 3D que custavam centenas de milhares de dólares e não chegavam no público geral. O que é que muda quando você torna acessível? Quando alguns entusiastas da cultura maker fizeram a impressora 3D e disponibilizavam um modelo online. Qualquer pessoa podia construir. E aí eu vou só pedir a licença para dar um exemplo próprio. Sim. Eu construí minha primeira impressora 3D a partir de um modelo do Prusa, que é um inventor, que é da Romênia. Ele fez o modelo dele lá, disponibilizou na internet, e em 2018 eu baixei o modelo dele, como fazer, e eu reproduzi aqui no Brasil. E isso tem a ver com a democratização da informação, o Sem compartilhamento, dúvida, né? A cultura maker tem muito disso, né? Exatamente. Uma pessoa faz, a outra se inspira, né? Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, é só inspiração para poder seguir em frente. Né? E aí tem os dois pontos, você democratiza, isso vai chegar a locais que não chegariam. Na época eu não tinha a mínima condição de comprar uma impressora 3D, hoje em dia é muito mais barato. Você diminui o custo, já que você vai ter muita gente desenvolvendo, a solução fica mais barata. Sim. E hoje o resultado da democratização da impressão 3D é fruto disso também. Porque se eu posso construir em casa baratinho, eu tenho indústrias que estão começando a fazer modelos mais baratos, inclusive indústrias já faziam modelo industrial, modelo bem maiores, mas que chega na nossa casa num custo menor, mais simples de ser utilizado. Então você democratiza o acesso a essas ferramentas. E tem outro ponto que eu acho crucial, quando a gente fala sobre isso, que é o fato da gente, por isso que muitas vezes a cultura maker é considerada uma contracultura. Você não foca em fazer uma patente, você foca em divulgar aquilo que você fez, para que outras pessoas possam pegar aquilo ali, reproduzir, e você fazer igualzinho fazer.
quiser melhorar, propor uma melhoria. Então, se você chegar até hoje, o Prússia é um dos maiores vendedores de impressora 3D. É algo independente, né? Ele caminha junto. Até hoje, o cara que criou aquela impressora que eu falei, tem uma empresa de impressoras, vende um monte. Se você chegar no site dele, tem um modelo para você imprimir e reproduzir. A mais tecnológica que ele tem, você consegue fazer na sua casa. Então, o caminho continua. Naturalmente, tem empresas que começaram assim e com o tempo saíram, preferiram fechar o software, fechar o hardware e focar mais no lucro, né, na produção em larga escala, mas ainda hoje é um movimento que tem muita força. Né? Falando especificamente sobre impressão 3D, né? Eu cito sempre que tem 3 pilares de um laboratório maker, fugindo um pouquinho da cultura maker. A impressão 3D, e aí esse ponto da sua pergunta foi crucial, o Arduino, que é a eletrônica, você popularizar a eletrônica, a robótica, e o corte a laser, a manufatura subtrativa. Uma coisa que é muito importante na cultura maker é a questão da sustentabilidade, né? Você consumir, evitar o desperdício, né? Vamos dizer assim. É uma pergunta, inclusive, muito pertinente, porque muita gente fala, a impressão 3D usa plástico, e a gente tem um desperdício, a gente tem uma taxa de desperdício na casa de 30% aqui no laboratório. Como é que isso é vantajoso para o meio ambiente? Primeiro que a gente prioriza o uso de um plástico que é biodegradável, e o segundo, que mesmo que a gente use o plástico que não é biodegradável, o ABS, por exemplo, que é um plástico, um polímero mais resistente de origem do petróleo, ele o consumo dele é muito menor do que se a gente for fazer por métodos, por exemplo, por infusão. Por quê? Porque quando a gente prepara a peça, ela não é impressa 100% preenchida. Por mais resistência mecânica que precisa, não precisa 100%. Então, a quantidade de plástico que eu gasto, ele vai ser muitas vezes inferior à quantidade de uma peça que eu vou fazer por infusão, por exemplo. Então, tem essa vantagem. E o outro ponto principal, a gente consegue reutilizar esse material dentro do próprio processo de impressão 3D. Quais foram os objetos que vocês já fizeram aqui? Eu sei que deve ter sido muitos, mas cita alguns assim. A gente tem muito objeto de decoração, por exemplo, que a gente vai para evento para chamar a atenção, kit de robótica, kit de eletrônica. Tem alguns objetos voltados para demandas específicas. Eu sou da área de química, sou da área de química analítica especificamente. A gente tem alguns equipamentos, robôs de análise química para automação do processo de análise, e tem toda a sua parte mecânica feita por meio de impressão 3D. O professor Pedro Lemos é egresso aqui da UAST, né, formado em licenciatura química, fez um mestrado na Rural em Recife. Isso. E o doutorado em João Pessoa na UFPB. Então, todos na química. Todos na química analítica. Desde que eu estava aqui, eu já trabalhava nessa área com o professor Gaião. Sim. Fui fazer o mestrado do professor Valberes na época, também com essa parte, um pouquinho mais para a eletroanalítica. E aí no doutorado, com o ex-professor daqui também, o professor Luciano, está na UFPB. E aí essa parte mais na parte de instrumentação mesmo. Eu gostaria agora, professor, que a gente fizesse uma conexão entre a cultura maker e a evolução das técnicas educacionais, né? Porque a gente tem desde a educação 1.0, onde o método de ensino-aprendizagem era focado no professor, né? O estudante atuava apenas passivamente, né? O método era mais centrado na memorização, tá? E depois vieram a 2.0, 3.0, surgindo tecnologias, né, que pudessem, de certa forma, colocar o estudante como uma pessoa independente, autônoma e que não dependesse só do professor. Não é isso? Você está o estudante no centro do processo, né? Sim. Tem um ponto que eu acho muito interessante. Hoje ninguém fala de cultura maker. Cultura maker é associada à educação, a educação 4.0. Mas o que a gente está falando hoje era o que o Paulo Freire já defendia no construtivismo, que já se defendia antes com o Vygotsky. O que a gente está falando hoje é uma roupagem, inclusive teórica, para aquilo também. Chegar a dizer, cultura maker se baseia no faça você mesmo, essa autonomia para o estudante, faça junto, pense no coletivo, mas tudo isso já estava nos fundamentos da educação lá atrás. Então, assim, hoje em dia a gente dá esse nome e a gente aparelha um pouquinho isso, sendo que é algo que já foi construído, com perdão do trocadilho, né, há muito tempo por grandes nomes. Então, eu gosto de pensar que a gente tem uma contribuição muito grande nesse formato de educação 4.0, por meio da cultura maker, essa ideia do aluno estar lá fazendo, botando a mão na massa, ele entender o problema, desenvolver a solução, participar de todo o processo, mas é muito importante a gente entender que isso tem um fundamento, que já vem quando a gente fala de educação 1.0, 2.0, muita gente já vem estudando isso, estruturando para a gente chegar no que a gente tem hoje.
Então a cultura maker na educação, ela não é uma novidade. Ela já é uma construção muito antiga, tanto é que a gente, nossos ouvintes, se a gente for pensar, durante o nosso processo de ensino, a gente fez várias coisas com a mão na massa. Quem nunca botou uma maquete, quem nunca fez um projeto na escola, tudo isso é cultura maker. Você está fazendo aquilo ali, está desenvolvendo aquele objeto e está sendo ativo nesse processo de construção do conhecimento. De que forma a inteligência artificial tem ajudado a cultura maker? A inteligência artificial, outro ponto importante sobre a cultura maker e laboratórios maker, de forma geral, eles se apropriam de qualquer tecnologia que surge. Aí é um ponto que eu queria só fazer um parêntese. Quando eu falo de um laboratório maker, esse espaço que tem essas tecnologias, impressão 3D, corte a laser, Arduino, eletrônica e tal, inteligência artificial, mas não necessariamente eu preciso de um laboratório montado para ter cultura maker. Um laboratório maker é onde eu atuo por meio da cultura maker, nesses princípios de fazer e fazer pensando coletivamente. E aí é que entra, a gente sempre se apropria das tecnologias, não é para tomar aquela tecnologia para ser um espaço super tecnológico, é para eu conseguir desenvolver as habilidades necessárias para eu usar aquela tecnologia. O ponto principal de um laboratório de espaço maker não é a tecnologia, é a habilidade que ela vai desenvolver no seu usuário. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, hoje em dia ela facilita vários processos, mas eu acho que o ponto principal é você entender como ela funciona, saber o quão poderosa é aquela ferramenta, as limitações dela e os impactos que ela vai ter hoje e no futuro. Eu acho que esse é o ponto principal. Por exemplo, hoje a gente consegue pegar um desenho 2D, colocar no inteligência artificial, ela gera um modelo 3D, não preciso modelar. Isso é vantajoso? É uma etapa complexa. Mas a etapa de modelagem, ela trabalha várias habilidades que, infelizmente, vão ser sobrepostas se eu pular essa etapa. Então, a inteligência artificial, ela vem como essa grande ferramenta que a gente vai usar em vários processos. Está revolucionando, por exemplo, a parte do maquinário. Hoje em dia a gente tem várias impressoras que têm inteligência artificial associada ao processo de monitoramento do processo de impressão. Se der um problema, ele consegue, por meio da visão computacional, entender o que aconteceu, parar a impressão e me avisar. Chegou a notificação no meu celular, deu um problema na impressora, eu vou lá e eu confiro, realmente deu, tá? Não vai passar um dia, por exemplo, imprimindo, no final, sem dar certo, gastando energia, gastando material. Então você tem esses dois lados, né? A IA, sem dúvida, tem auxiliado bastante, mas eu acho que o caminho inverso também. Eu acho que a cultura maker também auxilia a inteligência artificial, porque a partir do momento que você vai criando as coisas, você vai alimentando a inteligência artificial com informações. Sem dúvida. Para finalizar o vídeo, como fiquei de falar sobre esse livro, esse é um dos livros, na verdade é uma coleção, tá? O livro do disco, o nome da coleção. Cada livro conta a história de um disco. Esse especificamente é do disco The Velvet Underground em Nico, que foi um disco gravado em 1966, lançado em 1967, que é o famoso disco da banana. Hoje eu não vi com a camisa, mas eu trouxe aqui o livro. Tem a referência à banana na capa, né? Sim, sim. Por que isso tem a ver? Porque essa banda aqui foi uma banda que praticamente não, ela plantou assim muito do punk, né? Aquela questão do faça você mesmo. Por quê? Porque na década de 60 nós tínhamos, por exemplo, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, tinha grandes artistas do rock que eram exímios músicos. Mas aí o Velvet rompeu essa barreira entre o público e o artista, porque o público queria ser um bom guitarrista, queria ser um bom compositor como Bob Dylan e tudo mais, mas o Velvet disse que não, a gente pode fazer nós mesmos de uma forma. A gravação do disco, por exemplo, tem um nível técnico baixíssimo, foi um disco que vendeu pouco, né, mas acabou sendo bem influente. E foi a semente, a referência para o punk, né, como você citou inicialmente, o anarquismo. Então, muitas bandas punk, pós-punk, beberam na fonte aqui do Velvet. Fica a recomendação, né, o livro do disco, para conhecer a história, não só da banda, mas como também do disco, que é muito interessante. Bom, vamos encerrar esse vídeo, agradecer ao professor Pedro Lemes pela participação aqui na Rádio Arte. Vamos fazer mais um vídeo para falar um pouco sobre o programa Mais Ciência nas Escolas, né, professor? Perfeito, vamos lá. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.